A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos pela misericórdia do Senhor, neste final de tarde, início de noite, neste dia 20 de junho de 2021. E aqui neste país se comemora então os dias dos pais, não das mães, mas dos pais. Depois vamos ver um versículo sobre isto, porque temos também visto nesta manhã sobre este assunto. E, Senhor meu Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos e que o teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, falando no nosso coração, através dos louvores, através da tua palavra, enchendo cada um de nós da alegria do teu Espírito Santo, sendo, Senhor meu Deus, ouvinte, mas ouvinte com alegria, por estar falando conosco, ó Senhor Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, usa a cada um dos teus filhos em todos os momentos, Pai, que em todas as situações nós passamos e devemos proclamar a tua palavra com alegria, com paz no coração. Nesta noite, nós te pedimos a tua presença, te agradecemos e te bendizemos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mais uma vez reunidos nesta noite pela misericórdia do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus, o nosso primeiro hino desta noite, de número 77, que diz: guarda o contato com o teu Senhor, o teu Salvador. Ok. E 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a luz do mal te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em Cristo permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Amém? Senhor, amém. Então, graças a Deus por este hino que nos ensina para estarmos sempre em contato com o nosso Senhor e Salvador.
e que desta forma a nuvem do mal não te cobrirá. Então, Amém. confiando no Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, permanecendo junto do nosso Deus e sempre caminhando, não andando para trás, mas caminhando em frente, diz a palavra do Senhor, que vamos ler hoje. O segundo hino, o de número 73, que diz: Vem, vem a mim. Então, Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim. 1, 2, 3. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mister. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem, vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Oh, vem hoje
e te salvarei. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Disse Jesus. Amém. Então, nunca é tarde e o dia é hoje. Então, nós cantamos que aquele que andava nos caminhos do Senhor. Domingo passado eu falei, né, alguma coisa. Então, da pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está sempre pronto a restaurar, a restabelecer, e nós sabemos que isto é uma verdade, e muitos são os casos de pessoas que, apesar de nascerem num lar evangélico, de terem sido criados, porque hoje nós escutamos aquele versículo que diz: ensina ao menino no caminho que ele deve andar, e ainda que esteja com a idade avançada, não se desviará dele. Mas a gente sabe que existem muitos que se desviam do evangelho. A culpa é do versículo que está errado? Não. A culpa não é do versículo, a culpa é de cada um daqueles que se desviam do evangelho e voltam ao mundo por gostar mais do mundo. Esta é. Então, aqui no verso 3, nós cantamos: andas desviado longe do redil. Mas o Senhor está sempre pronto a trazer de volta, a restaurar, a restabelecer pelo Espírito Santo. E o nosso terceiro 48 era um 48, dia do triunfo do Senhor Jesus. Dia do triunfar do meu Rei. Quando, enfim, 1, 2, 3. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos dão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia,
graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Porque de mim mesmo nada tenho em que possa confiar. De bom, nada. De ruim tem bastante. Até para dividir com mais algumas pessoas aí. Oi? Quiser um pouquinho, ele também está ali. Não? Então, de ruim não falta. Não é só você, nem só o outro, nem só aquele que está assistindo pela internet. Todos nós. Voltando àquele versículo que diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Porque o caminho que ele não deve andar, ele aprende rapidinho. Já é da natureza. Ele não é que ele aprende, já é da natureza dele. Ele não precisa aprender. Então, nós sempre temos que aprender aquilo que é contra a nossa natureza. E aí necessita aprender, necessita dedicação, necessita obediência. Então, é muito difícil. Isso é lutar contra o nosso próprio eu, o nosso ego. Também tem um hino que diz: quando o seu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Então, é mais ou menos isso que ocorre. Então, antes de eu falar do nosso texto, para o Dia dos Pais, pode ser que no Dia dos Pais do Brasil, comemorando no Brasil, porque ainda está um pouquinho distante, mas podemos falar então sobre essa educação dos filhos. Mas o texto para esse assunto vai estar no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Só para ler, não é o nosso tema de hoje, mas para ler, só para lembrar, porque como nós não comemoramos, porque senão fica comemorando o Dia dos Pais duas vezes e é uma vez só. Não que seja ruim, mas... Então, no versículo 6, no capítulo 6 de Efésios, versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bom, o mais fácil é os filhos irritar os pais, isso é muito natural. Mas o inverso também é verdadeiro e não devemos irritar os nossos filhos e criar, mais uma vez, criar segundo a instrução e o conselho do Senhor, que é semelhante ao livro de Provérbios. Mas para hoje, então, nosso tema é Jesus, o alimento da alma, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, para uma oportunidade futura, querendo Deus, vamos ver o que significa criar os filhos segundo os caminhos do Senhor. E se ele se desviar dele, não é culpa de quem ensinou e muito menos culpa do Senhor. É culpa de cada um de nós. Capítulo 4, versículo 4. Bom, versículo bem conhecido. Então, oi? Isso, é o nosso tema, Jesus, o alimento da alma. Certo? Não sei porque eu coloquei esse texto, mas é claro que já vamos entender por quê. Então, Jesus respondeu. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, um versículo que ele mencionou para responder ao inimigo, que também se utilizou da palavra e que se utiliza muitas vezes da palavra para enganar, porque muitas vezes a palavra é difícil de entendimento, mas a gente sabe que Paulo escreveu que os indoutos, distorce, modifica, e alguns espertalhão também, atualmente, para benefício próprio e não para benefício do reino de Deus. E o texto que nós vamos ver, e que está incluído, é este versículo que Jesus mencionou, que está em
Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, que daqui a pouco vamos ver o que aconteceu. Por que está escrito e por que Jesus mencionou este versículo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por quê? Não? Mas depois nós vamos ler o que só 2 versículos em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Amém? Então, só temos que agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade. O Senhor tem nos concedido mais uma semana. Pelo nosso local de trabalho, o que eu não reclamo. Alguns aqui neste país querem trabalhar 3 horas extras todo dia. Madawakai desu, né? Ainda é jovem, né? Mas às vezes na nossa idade não tem serviço nem para 8 horas, às vezes 6 é o que eu faço, às vezes 4 e às vezes obedecendo ao fique em casa. Ou seja, não é fique em casa por causa de outra razão, mas por causa de que não tem muito trabalho. Todo ano é assim, este ano não poderia ser diferente. Mas cada um tem uma época diferente, né, no seu calendário. Cada trabalho é diferente. Oi, mãe. Então, eu agradeço ao Senhor por toda essa misericórdia demonstrada até nós, até mim, até os nossos familiares, até os irmãos em Cristo que temos visto e ouvido também nesta manhã, de testemunhos de que o Senhor é fiel, não falha, não falta e tem abençoado. E nós somos testemunhas vivas e temos certeza de que Ele continuará nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Se formos obedientes, se procurarmos fazer a vontade do Senhor com sabedoria, com alegria no coração, não murmurando, porque os dias são maus. A gente pensa que para o próximo, para os outros, só eu que sofro, né? Não, mas não é todo mundo, em todas as partes do mundo. Uns mais, outros menos. Então, tem que recorrer ao alimento diário, o alimento da nossa alma, que é Jesus, a nossa alegria constante. E agradeço por esta oportunidade de estarmos juntos e peço oração em nosso favor para que o Senhor continue a estar conosco, dando esta oportunidade de estarmos juntos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nishimura Kyodai, onegai shimasu. ワクチンの予定してますので、はい。それまで、Hoje em Tóquio teve 387 casos e daqui 3 semanas eles vão ser vacinados. Então, para que... 2回目はまだなので、とりあえず1回目は7月の8、木曜日、木曜日か、にやるようになってます。 Na quinta-feira, mês 7, dia 8. A primeira vacinação deles. Amém. Da Luri e do Cazu. Amém. Para que Deus proteja esta fase. Vocês já tomaram? Não. Só água. Estamos tomando só água. Irmã Maria, onegai shimasu. はい。順調です。順調。なんだこれ。はい、通訳見えこ。順調? Está tudo bem. Está tudo conforme. Oh. Amém. Então, a Maria. Oi. Agradecimento. Já vai fazer um ano que estou parada, me alimentando com a palavra de Jesus, graças a Deus, me alimentando bastante, porque Amém. Alimentar.
muito tempo assim, né? Não dava para tirar tempo assim para estudar a Bíblia, né? Então faz um ano que eu estou estudando em japonês, em português. E graças a Deus estamos bem. Deus tem nos alimentado, sustentado, guardado, livrado, protegido. E amém. Ser rico é outra coisa, né? Um ano parado. Não é o nosso caso, né, Anderson? Né, Lu? Tá aí. Amém. Brincadeira, é claro. Graças a Deus. Amém, irmã Maria. Então, agradecido ao Senhor. Irmã Luzinete, que está um pouco distante dos olhos, mais próximo do nosso coração, está conosco nesta noite, final de noite, início da manhã, de domingo para ela. Por favor, tenha a palavra, irmã Luzinete. A paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Paz, bom dia. Também agradecer sempre, gratidão eterna ao Senhor. Oh, Deus. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pelo cuidado dEle nas nossas vidas. E pedir ainda, né, para que Ele continue abençoando os meus pais, os meus irmãos de São Paulo, a nossa família aqui. E que dê direcionamento em tudo, pela irmã Érica, para que o Senhor possa ajudar, que a gente vai dar um grande testemunho de que o Senhor moveu as águas aqui por ela. Eu creio nisso. Amém. Que o Senhor continue abençoando o nosso Brasil. Né? Tem muita coisa acontecendo aqui no nosso país. Então, que o Senhor nos dê vitória para a glória do nome dEle. E continuo pedindo oração em meu favor também, né, por minha família aqui. E sempre louvando a Deus por vocês também. Estamos orando por vocês aqui em nossas orações. Deus abençoe. Amém, Luzinete. Deus abençoe. Por sua fidelidade também. Kaoru, ou quem está ali? Simone. Boa noite. Oh, bênção noite, de a Deus para paz. você. A Amém. paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Benetou. Sumimasen, gomen kudasai. Titi Feliz não Dia ri. dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para a Luzinete que Titi é pai. Eu queria só agradecer Aqui, a né? Deus por tudo e que Deus continue nos abençoando e abençoando todos vocês. Amém. Amém. Acorda o Julinho aí. Paulo vai falar. Ô, benção. Tá acordado? A paz do Senhor. Ô, Senhor Jesus. Guarda esse teu filho. Amém. Julinho. Bom, eu só tenho que agradecer. Hoje o seu Valdeci também esteve no culto, Oh, né, com a amém. esposa. Então a gente pede oração para ele também, né? Para ele, para a esposa e... Amém. Só agradecer a Deus, porque o rato tá queimando de ó. É desse. Então, a plantação. Pela horta, né? Que ele É. planta, está tudo correndo bem. A gente está conseguindo ajudar bastante gente também com os produtos que tá dando. Amém. Amém, Só tem Jesus. que agradecer. A esposa do Valdecir é Clarice, né? Isso, Irmã Dona Clarice. Isso. Amém. Amém. Irmã Mico? Agradecimento a Deus, né? A todos os favor. pais, parabéns, né? E se nós não tivéssemos pai, não estaríamos aqui. Então, de alguma forma, agradecimento por nossas vidas, por cada um de nós também. Né? Gostaria que orasse, né, pela irmã Toda, que fez 3 fases de quimioterapia pós-operatória, amanhã vai fazer outra, ela não soube dizer direito o remédio que ia tomar, ela falou um nome, falei, mas esse não, esse é para aumentar a resistência, não é para quimioterapia. E por uma pessoa no meu trabalho, que eu um dia falei do patinho feio, enfim, ela ficou decidiu que ia realmente Pedir demissão. Pedir demissão mesmo. Já comunicou a chefia ontem, né? Ontem eu estava de folga, eu falei com ela quase umas 2 horas por telefone, ela queria falar muitas coisas, né? Às vezes a pessoa só precisa falar, né? E a gente só ouvir.
Então é a decisão que a pessoa tomar, é a pessoa que tomou, não é por influência ou alguma coisa da gente, né? Então, que Deus também ilumine esta pessoa que já recebeu a Bíblia, já está recebendo a palavra, recebendo a oração e que Deus continue abençoando. Ela falou que mesmo afastada do hospital, ela vai me ligar várias vezes quando tiver alguma dificuldade ou a gente vai se comunicando. Então, pela esta vida preciosa que ainda não aceitou Jesus. Amém. Amém. Os filhos, os netos ontem passaram aqui. Estamos moídos, cansados, mas felizes. Amém. Oh, benção de Deus. Amém. Anderson, por gentileza. Só temos a agradecer, Roberto. Agradecemos a O que Deus. Deus tem feito pela gente, o que vem melhorando cada dia. Amém. E pra ter paciência, né? Porque tá complicado o serviço, né? Tá tendo muita folga e o pessoal fica pressionando a gente, né? Mas Deus tem dado graça. Amém. Então, são todas as empresas em todas as partes do mundo, eu creio, não? Para não mandar embora, então, no meu caso, para não ficar sem trabalhar, às vezes eles falam, amanhã não precisa vir. Então, no caso de estrangeiros, então, muitas vezes são os menos favorecidos, não? O que não tem nada demais para mim, nem para nenhum de nós que sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, Anderson, então. Muito agradecido. E vamos orar para que o Senhor esteja abençoando a cada um desses, a cada um daqueles que não estão. A irmã Ana Cristina, a nossa irmã Maria Sato, que agora com o seu comércio fica difícil ela estar participando com a gente, porque ainda não tem empregado suficiente e uma empregada começou, é mais ou menos assim, mas né, não vou falar nada que eu não estou autorizado, mas uma empregada começou, aí eu quero trabalhar, tá bem, aí ela veio, aí no primeiro dia ela falou assim, olha, não me dá água não, que água me faz mal. Não mata a sede. Não mata a sede, me dá cerveja. Eu trabalho. Isso. Aí, quando terminou o dia, ela falou assim, já me dá o pagamento, já quero o salário do dia. E mais umas outras coisas que só aqui nesse país, viu? Sem comentários. Então, vamos orar para que a Maria possa encontrar, o Senhor possa enviar pessoas que querem realmente se dedicar e trabalhar e, como a gente diz, né, ir para frente. Porque muitas vezes nós sabemos que muitas vezes a pessoa vive uma vida dissoluta, ganha 3 e gasta 5. E não é só aí não, e é em todo lugar, e aqui também tem bastante. E aí começa a pedir, como se a igreja, como se os cristãos fossem obrigados a ajudar os menos favorecidos. Obrigados, não, é uma palavra que neste caso não se aplica. Somos obrigados a levar o evangelho. Esse sim, esse eu sou obrigado. Jesus ordenou, ele não pediu, se der tempo. Ajudai os pobres, ajudai os órfãos e as viúvas, mas eu não vi nenhuma palavra assim na Bíblia, na minha Bíblia, ou seja, nessa meia dúzia de Bíblia que eu tenho, eu nunca vi um versículo que está escrito ajudai os oportunistas. Aí já é diferente. Ajudar pessoas que reconhecidamente necessitam e carecem, nós estamos sempre atentos, alertos e, na medida do possível, prontos para ajudar. Não somente nós, Mieko e eu, mas Anderson Keiko, Luzinete, Nishimura, Kaoru e família, todos nós, né? Que conhecemos a palavra. Vamos orar então,
agradecidos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecidos com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa mente, por esta oportunidade, por este dia. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus forte, todo-poderoso, é um Deus que sara, que cura, que restaura, que renova, restabelece, que levanta o caído. Ó Senhor, que salva o perdido, Senhor. que teve compaixão de mim, miserável pecador, e tem nos abençoado pelo nosso lar, pela nossa família, por esses irmãos que sempre estão conosco, que nós te agradecemos, Pai, que nós te pedimos as tuas bênçãos para todos esses, estendendo as tuas bênçãos, ó Senhor grandioso, sublime, Deus maravilhoso em todos os teus feitos, que sabe e conheces as nossas necessidades, mas nós dependemos inteiramente de Ti. Abençoando, Senhor meu Deus, cada lar, cada família, abençoando, Senhor, os dirigentes da nossa nação aqui, por esses dirigentes que estão aqui em eminência nessa nação, mas também, Senhor meu Deus, ali no nosso país. A nossa irmã Luzinete te agradece, ó Deus, ao irmão Alexandre, ao seu lar e à sua família guardados e protegidos por Ti. Aos familiares em São Paulo, os meus queridos irmãos em Cristo, Senhor meu Deus, a Janete, ó Pai, ó Deus Santo, aos irmãos, a irmã Santina, ó Pai, ao seu esposo, ao seu filho, Donizete. Senhor meu Deus, aos meus familiares, às minhas irmãs, aos meus familiares, aos familiares da irmã Mieco. Ó Senhor meu Deus, as tuas bênçãos sejam sobre cada um, Pai. Aos familiares da irmã Maria, que estão no Brasil, aos familiares da irmã Maria, através do irmão Nishimura, Senhor meu Deus, esse teu filho, Pai amado. Sim, ó Deus e Pai, mais uma vez nos lembrando desta tua filha que está passando uma necessidade, não tem um local adequado para dormir, pode vir a se enfermar, pode vir a adquirir uma doença, uma enfermidade. Ô Senhor, e o Senhor a tem guardado, e creio que ela está com alegria no coração, ainda que um lugar pequeno, pobre, mas o Senhor com certeza terá o cuidado especial dela, através desses irmãos, através de cada irmão que sentir no coração de ajudar esta alma preciosa. Fica, Senhor, meu Deus, com ela, com os seus filhinhos pequenos, abençoando, Pai, guardando daquele homem, ó Deus Santo, que quer tirar a vida desta tua filha. Mas o Senhor não permitiu e não vai permitir. E o Senhor vai colocar homens de Deus, mulheres de Deus, para guardar, para dar a solução para essa dificuldade, esse problema, no tempo por ti determinado, nós sabemos. Também te agradecemos pelo lar, pela família de Julinho, Senhor meu Deus, pelos irmãos ali em Nihama, do pastor Cusso, que tem dado esta oportunidade de estarem congregando ali, o irmão Valdecir, a sua esposa, que ela possa conhecer o Evangelho, que ela possa aceitar a Cristo Jesus, se batizar e chegar à salvação que há em Cristo Jesus. Com certeza é o desejo do nosso irmão Valdecir e de todos aqueles que ali estão. Abençoa o trabalho das mãos do Julinho, Senhor meu Deus, como ele tem testemunhado, que o Senhor tem abençoado aquela plantação e ele tem sido bênçãos para outros, no nome do teu Filho Jesus. Também te pedimos em favor do Anderson e da Keiko, ó Senhor, que também o Senhor tem restaurado e restabelecido, e que com certeza ela estará regressando ao seu local de trabalho, indo ao seu local de trabalho com alegria e paz no coração, sabendo que o Senhor restaurou, restabeleceu a sua saúde, no nome do teu Filho Jesus, e com certeza será ainda mais agradecida a tudo que o Senhor tem feito, aos familiares da Keiko, ao nosso irmão, e a nossa irmã Otília, irmão Natalino, aos seus irmãos, aos seus parentes todos que estão lá, aos parentes do irmão Natalino que aqui estão também. Nós te pedimos a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento, e não deixando, Senhor meu Deus e Pai, faltar o alimento e o pão de cada dia nessas vidas. Ao Anderson, Senhor meu Pai, nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, sabedoria, discernimento, Senhor, não revidando com afronta para aqueles, ó Pai, que com certeza vão afrontá-lo, que querem ver ele também desistir desta vida com Cristo,
porque é o inimigo que utiliza essas pessoas. Mas, Senhor, meu Pai, nós te pedimos a tua presença pelo teu Espírito Santo que nesse teu filho habita, que toque, Senhor, meu Deus, naquele momento e ele tenha sabedoria para responder, pois o teu Espírito Santo dará sabedoria, não somente a ele, mas a cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso ir, no nosso voltar, nos nossos familiares, ao Daniel, a sua filhinha Itochan, Areico, os familiares da Areico, os irmãos da igreja em Sugita, os irmãos da igreja de Cristo em todas as partes do mundo, a Miliane, ao Chode, aos familiares do Chode que ainda não conhecem a tua palavra, o teu evangelho, também, Senhor meu Deus, e também por Manahô, Yushin e Keina, os teus pequeninos, nós te agradecemos, te pedimos as tuas bênçãos. O Cazu, Senhor meu Deus, e a irmã Lurico, ó Pai, nós também te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos. Pois, Senhor meu Deus e Pai, também tem servido, ó Pai, guardado, e o Senhor os tem protegido, assim como a nossa irmã Maria Sato, que o Senhor esteja abençoando o trabalho das mãos dela, retirando tudo aquilo que possa se aproximar dela ali, porque temos ouvido e ela tem testemunhado de pessoas que querem destruir, Senhor meu Deus. E nós não somos testemunhas oculares, mas sabemos que isso ocorre ali naquela região onde ela está. Que muitos querem destruir, Senhor meu Pai, nós sabemos, para tomar dela tudo que puderem, mas o Senhor agora tem dado discernimento e sabedoria e ela tem testemunhado que o Senhor reinará naquele lugar e dará a vitória. Pelo teu Espírito Santo, Pai, continua abençoando ela e que seu lar, a sua família possam chegar a Cristo Jesus e a salvação através de Cristo Jesus. No nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, te bendizemos, ó Deus Santo, e te agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Sabemos então que essas dificuldades estão chegando para essa pessoa, para essa nossa irmã Sato, porque toda vez que nós decidimos por Cristo Jesus, o inimigo fica assim mais furioso. E quando o crente já está ali no crente de banco há muito tempo, ele já não dá muita atenção, porque ele sabe que aquele ali ele já perdeu, então ele vai atacar outro que ainda está recente na fé, fraco na fé, começou na fé, é bebê na fé, precisa se alimentar com um alimento diferente, precisa de um cuidado especial, igual fazemos com as crianças normais, quando são bebês. E um recém-convertido é como um recém-nascido. E ela então tem, a nossa irmã Maria Sato, tem com certeza o Espírito Santo que tem falado no coração, e ela tem a ousadia de, segundo o que ela conta a irmã Mieko e a mim, e com sabedoria ela tem respondido para essas pessoas, não? Então, não é uma sabedoria de muito estudo, mas sabemos que o Espírito Santo tem falado com ela. Para nós sabermos, então, para entendermos por que Jesus disse isto, que nem só de pão viverá o homem, mas de todo o alimento espiritual que provém da palavra de Deus, da boca do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, que é o versículo que ele citou. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Por que que o Senhor disse? Na verdade é o versículo 3, mas por que que o Senhor disse isso? Então, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra, está em negrito aqui, né, na minha Bíblia. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então já era um teste, já era uma prova. 3. Assim, então, desta forma, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas
Depois o sustentou com maná. Né? Então, para que é que ele fez isso? Com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E agora a resposta. Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, foi uma forma do Senhor trabalhar com essas pessoas, né? Com esse povo que saiu e passou pelo deserto. Então já tinha passado pelo deserto, já tinha sustentado por 40 anos, já tinham se alimentado do maná. Né? Quando da escrita desses versículos. Né? Então ele disse que era para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, o Senhor falava através dos profetas, o Senhor falava diretamente através de Moisés, né? Nesta travessia do Mar Vermelho, depois chegar até a Terra Prometida. Então falava Moisés falava ao povo, tanto Moisés como Arão. Então falavam ao povo. E o povo então obedecia prontamente, mas depois então se desviavam também prontamente. Então ficava naquele muito crente hoje e amanhã muito descrente. Muito crente hoje e amanhã muito descrente. Foi sempre assim o povo de Deus, no deserto, depois do deserto e no tempo de Jesus, depois da vinda de Jesus, é a natureza humana. Mas nós sabemos que Jesus disse que, primeiro, que ele estava com fome. Então, semelhante ao que eles fizeram, né, o Senhor os humilhou e deixou passar fome. O Senhor é que permitiu que os israelitas passassem fome durante um tempo. Aí eles queriam carne, a gente sabe o que aconteceu. Eles queriam isso. Eu queria aqueles pepino, eu queria aqueles melão, aquilo que tinha lá no Egito, só que aqui é o maior deserto, como é que vai nascer melão aqui, melancia? Vai ser difícil. Mas eles ficaram lá, aí eles falaram, é isso que vocês querem? Então, já vou resolver o seu caso. Por isso que morreu, daqueles que murmuraram, morreram tudo e ficaram no deserto. E não alcançaram a terra prometida. Mas aqui Jesus então disse que o homem tem necessidades físicas e espirituais. Por quê? Porque ele está dizendo que nem só de pão viverá o homem. Então ele está admitindo que o homem também tem as suas necessidades físicas. Bom, o alimento, o pão, que ele chama de pão, porque no tempo de Jesus era muito comum, ou a maior parte comia pão. Qual é a diferença do pão hoje e do pão do tempo de Jesus? Muito grande. Não? Por causa do que se utiliza para produzir o pão naquele tempo e no tempo atual. Então, hoje muitas pessoas não comem pão. Pão, que eu digo pão. Mas Farinha de trigo. A farinha do trigo, porque o trigo está, em muitos lugares, muito contaminado. Então, era diferente. Agora, às vezes, é até melhor não comer pão. Ou o que se pode fazer com o trigo. Não é o caso deste tempo. Então, nem só de pão viverá o homem, porque era algo que era o alimento da maioria. Depois, a gente sabe que veio o arroz. Então, muitos comiam arroz, o que fazemos até hoje. Nem só de pão viverá o homem. Então, significava que eu precisava do alimento físico. Para eu manter, o pão era essencial para manter a vida física em boas condições. Ou o pão, vamos chamar aqui, o alimento atual
nós sabemos que é muito importante você comer alimentos, tá? E não produtos industrializados. Eu vou no supermercado às vezes e vejo alguém, eu vou no supermercado comprar alimento. Aí ele vai lá e só compra enlatado, só compra... ele não leva para casa nada de alimento. Ele não leva cenoura, abobrinha, ele não leva batata, ele não leva nada. Ele só leva empacotados. Então isso é produtos industrializados, que vem veneno junto. Então eu preciso cuidar do corpo. Jesus disse que era para cuidar do corpo. E manter em boas condições. Isto é, manter o corpo em boas condições, mas não é o mais importante para a pessoa viver feliz. Então ele disse, nem só de pão. Ele não excluiu que, não precisa comer pão, mas só o alimento que o Senhor dá. Não, ele não disse isso. Então, ele salientou que o alimento espiritual é mais importante que o alimento físico. Mas um não exclui o outro. Então, eu não vou ficar só com o alimento físico e eu também não vou ficar só com o alimento espiritual. A gente sabe de caso que irmão aí começou a emagrecer, depois morreu. Porque foi se dedicar somente à palavra de Deus. Não tenho nada contra, mas eu não pratico isso, porque o Senhor Jesus disse que eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque o corpo não é nem meu, nem o corpo é nosso, é do Senhor. Então, nesse versículo, dá para se entender que Jesus deixou claro que os dois são importantes. Qual é o mais importante? É o espiritual. E o espiritual não vai excluir significa eu não preciso do material. Eu vou comer só o material e também não significa que eu não preciso do espiritual. Preciso dos dois. Como obter cada um é a grande diferença. Então não adianta nada cuidar do corpo, que é a nossa obrigação. Eu tenho que cuidar do corpo. Não é o filho, a mãe, o pai, é cada um de nós. Então, não adianta nada eu cuidar do corpo. Paulo disse, de pouco se aproveita. Ele não falou que não serve para nada. Então, praticar um esporte, praticar isso, praticar aquilo, se alimentar corretamente, ele não falou que não era para fazer isso. Ele falou que pouco se aproveita. Passar creminho. Passar creminho, agora esse não é o nosso caso, né? A gente não passa creme nada. Então, mas de que adianta eu cuidar do corpo se o espírito está morto ou longe de Deus? Então, o espírito está morto é aquele que ainda, como disse Paulo, estáis mortos nos vossos pecados, longe de Deus. Então, longe de Deus. Também aqueles que se afastaram de Deus e foram para longe de Deus. E como é que eu faço para manter o corpo vivo e ativo? Pronto. Então aí está a receita. Alimente-se corretamente. Pratique esportes ou, se necessário, evidentemente, e se puder sair, se puder como é que se diz? Fazer a sua caminhada, também é muito importante. Mas para manter o espírito vivo e ativo dentro de nós, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como é que eu vou me alimentar da palavra de Deus? Jesus disse, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, então significa que eu tenho que ouvir Deus falar? Eu pessoalmente nunca ouvi ele falar. Não sei como é a voz de Deus. Acho que só Moisés que escutava ele falar, pessoalmente. Então, como é que eu vou manter? Ou seja, para continuar, para eu não regredir, para eu não andar, como a gente diz, andar que nem caranguejo, andar de macharré, andar para trás. Eu tenho que ler e meditar na palavra. Está na nossa mão. Uma forma.
ou qualquer outra forma que eu possa aprender. Ah, então se eu não tenho Bíblia, não serve. Não, serve. Celular serve. Essa potroca serve para alguma coisa. Não é só tão ruim assim, não. Ela serve, né? Então, ler. A fonte de leitura pode ser qualquer, desde que, evidentemente, seja uma fonte credenciada. Porque a internet tem muita coisa que presta e mais coisa que não presta. Então temos que saber, temos que ter discernimento para ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Não estou condenando esse celular porque eu também tenho. Então, ler e meditar na palavra. Orar. Para que orar? Orar para se comunicar com Deus, com o Senhor. Então, eu tenho que me comunicar com Ele. Ele conhece as minhas necessidades? Conhece, mas eu vou falar para Ele. A Bíblia manda eu fazer isso. O Senhor conhece os meus pecados? Conhece, mas eu tenho que confessar para Ele. Então é tudo forma de orar. Não é só, Senhor, dai-me isso, dai-me aquilo, que eu também faço. Mas agradecer e pedir as nossas confessar os nossos erros, as nossas falhas e pedir para Ele. Então isso é o que alimenta o nosso corpo. Você se sente melhor quando você confessa ao Senhor aquele pecado que você cometeu contra o seu próximo. Eu me sinto mal. Eu tenho que dar um jeito de falar para Ele, ó, Senhor, eu ofendi aquela pessoa ali, não. Quase que eu passei com o carro em cima dele, mas depois é que eu vi que o farol estava vermelho. Patroa aqui, ó. O farol estava vermelho, irmão. Eu Tava vendo o outro lá na tava frente. olhando não sei o quê, conversando. Homem não pode conversar. Alguns homens não podem conversar, meu. Quê? Cálice. Não, essa é para depois. Então, já. Não tem que se comunicar, se comunicar com o Senhor, tem que se comunicar também com os semelhantes. E não sair fora do ar na hora que não é para sair. E estar ligado ao corpo de Cristo. Então, pode ir congregar na igreja? Pode. Não pode, é só através desse sistema que estamos fazendo hoje, você que vê pela internet, você que participa de uma forma que chamamos atualmente de virtual, porque não é real, não é palpável, você não pode ver a pessoa, você está muito distante dela. Isso também fortalece o cristão. Continua assim, permanece desse jeito. Se você não pode ler a Bíblia, mas você pode se comunicar com o Senhor, ora a Ele, fala com Ele. Uma não exclui a outra, uma só pode não ser suficiente. Cada um de nós sabe. Claro que vamos ficar deficientes. O nosso corpo físico vai enfraquecendo. Adianta eu comer só batata a vida inteira? Ou adianta eu só comer frutas? Ou adianta Não, eu tenho que variar um pouco de cada coisa. Então eu tenho que ler a palavra, tenho que estar em contato com os irmãos, tenho que orar ao Senhor. Esse é o básico, é o essencial. Né? Louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, em vez de ficar cantando como eu vejo lá onde eu trabalho. Não, vamos cantar o que interessa, né? Então, essas três principais, que não são somente essas coisas alimentam e nos fortalecem. Então, além de alimentar, fortalece. Porque nos aproximam de Deus, que é a fonte da vida. O nosso texto, depois nós vamos continuar, evidentemente, não dá para terminar hoje, porque já é 7:02, mas o nosso texto de Lucas capítulo 12 é um dos versículos que eu pedi para os irmãos. Mateus, Marcos, Lucas 12. Lucas 12, já, irmã? Ai. Lucas 12. Versículos 29 ao 31. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, nem se preocupem com isso. Não está dizendo que não é para fazer. Ansioso é uma coisa. É igual eu, para dar o exemplo. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas.
mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Ele sabe que todos nós necessitamos dela. Jesus Cristo veio em carne, semelhante aos homens. Então ele sabe. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então existe uma sequência. Eu buscar o reino de Deus, que é a palavra de Deus, que é o essencial para a vida. E eu buscando a palavra de Deus, buscando estar em contato com os irmãos, conversa com um irmão, conversa com outro. Claro, não é... A Mieko disse, ficou conversando 2 horas com uma mulher que ainda não é cristã. Não? Mas nem por isso o dia está perdido. Então, também temos que ver desse ponto. Jesus disse, ide pregai o evangelho, é algum tempo das horas do dia eu tenho que dedicar a isso. Mas me preocupar, estar pronto, ou seja, não buscar ansiosamente, ou seja, não buscar de forma como a gente se diz, se descabelar por causa disso, ou se traspassar em dores, também a Bíblia diz isso, porque ele fica ansioso de tal monta que ele não consegue pensar corretamente, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, ou por causa disso, ou por causa daquilo. E aí acaba Tendo ansiedade. Tendo um desejo acentuado que leva à ansiedade, e a ansiedade leva, pela ausência daquilo que eu quero, a ansiedade leva a Falta de fé. diminui a fé, mas uma falta de... Ele não crê nem nele mesmo. Então, insegurança, são várias coisas. Não é bom preocupar-se demasiadamente. E sabemos que o mundo inteiro sai atrás disso, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E a palavra de Deus é, se der tempo. E no nosso caso, a Bíblia nos ensina que o reino de Deus deve ser buscado, primeiramente. 32 também é bom. 32 também é bom. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Então, Amém. posteriormente, a vida é eterna. Então, os bens terrenos, que não têm pecado nenhum, porque a Bíblia diz, o mundo Deus deu aos filhos dos homens. Alguns são mais espertos e aproveitam, outros não são tão espertos e deixam passar as coisas do mundo. Mas também tem um versículo que diz que você deve granjear amigos, obter amigos com as coisas do mundo que você tem. Então Deus permitiu para você ter isso e ter aquilo, que você possa ganhar pessoas para Cristo através disso que você tem. E vamos na próxima semana terminar, porque eu ainda tenho alguns versículos que nos levam a pensar melhor sobre este alimento espiritual. Porque o alimento físico é melhor ir na nutricionista, não é o nosso caso aqui. Ou no hospital porque eu estou assim ou porque eu estou mais gordo ou mais magro. O nosso caso é o alimento espiritual. Então, na próxima semana, querendo Deus, possamos estar juntos e na compreensão dos irmãos já são 7 e 7. Mas que possamos estar juntos na próxima semana. Amém. Com o favor do nosso Deus. Lembrando, então, que este alimento pode ser consumido em grande quantidade. Não faz mal. O alimento físico, se comer muito de uma coisa, a gente sabe que faz mal. Se tiver falta do outro, também faz mal para o corpo físico. Esse não. Pode orar à vontade, pode estar na casa do Senhor, pode estar em comunhão com o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, não vai fazer mal, só vai trazer benefícios. Então, este alimento espiritual do nosso Deus. Orar ao Senhor, bom, Jesus disse, orai todo dia, e se tiver tempo. Não. Orar sempre.
Então sempre é de manhã, de tarde e de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 8 dias por semana. Comendo na saia. Irmã. Então, Irmã Nonaca, sexta-feira tomou vacina. a irmã Nonaca, eu não tenho nada contra a vacina, não. A picada redentora, como diz. Mas ainda não é tempo para aqueles que não tenho nada contra, já tenho que ir avisando antes. A irmã Maria, o irmão Nishimura decidiram, então, né? Mas a irmã Nonaka também ela tem 91 anos. Eu não sei quantos anos ela quer viver ainda. Só Deus sabe, né? Então ela está se fortalecendo, já tomou a segunda picada redentora e agora está sentindo falta de ar. Certo? Eu não estou dizendo que é através da vacina, né? Mas enfraqueceu ela um pouco. Muito. A amigo diz muito. Depois da primeira e da segunda. É ela, é o corpo dela. Não estou dizendo que o seu corpo ou o meu vai reagir da mesma forma. Então é de cada um. Nós temos observado isso nesta pessoa que tem 91 anos de idade. Eu pessoalmente não tenho 91, mas não tomaria. Por quê? Depois a gente pode discutir, não pela internet. Amém. Então vamos orar ao Senhor e depois conversamos mais, querendo a cada um de vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua palavra, ó Senhor meu Deus, que é o nosso alimento, que devemos estar sempre prontos a nos alimentar a cada dia mais com alimento sólido. Ó Senhor, a Tua palavra é o nosso alimento, ela que nos mantém vivos até hoje. É a Tua presença, é o Teu poder, é a Tua graça e a Tua misericórdia que tem nos acompanhado e temos chegado até este dia presente. Continue a estar com cada um, Senhor meu Deus, desses Teus santos, com aqueles que estão vendo através deste vídeo, com aqueles que não podem estar neste momento, mas estarão, Senhor meu Deus, conhecendo a Cristo Jesus. No nome do Teu Filho Jesus, nós Te bendizemos, Te agradecemos e Te pedimos uma semana abençoada a cada um dos Teus santos, guardando-nos, protegendo-nos, livrando-nos e dando, Senhor meu Deus, a Tua palavra, concedendo oportunidades, Senhor meu Deus, a cada um de nós para falar da Tua salvação que há em Cristo Jesus. Coloca diante de cada um de nós aquela alma necessitada. Ó Senhor, aquele que precisa, Senhor meu Deus, de uma ajuda, de um amparo e da Tua salvação. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós Te pedimos, Te bendizemos e Te agradecemos neste dia que fez o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe todos, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem em paz.